E eu recebo aqui com muita alegria a prefeita Cíntia Ribeiro. Eu havia te convidado, não sei se você se lembra, para a gente estrear esse estúdio. Eu E lembro. foi bem no finalzinho da pandemia. E no corre ela nunca veio, né? Agora nós já estamos aqui no processo eleitoral. Cíntia não é candidata a nada, mas foi o apoio mais disputado nessa eleição. E eu quero começar conversando com ela sobre o porquê que esse apoio é tão importante. São os índices de aprovação em Palmas, é o ritmo de obras, é porque você consolidou uma gestão. Por que que todo mundo correu atrás desse apoio, Cíntia? Roberta, sabe que essa é a pergunta que eu me fiz durante muito tempo também? Nós temos esse slogan muito forte de que Palmas é a capital de todos os tocantinenses. Nós bem sabemos que aquilo que acontece dentro da nossa gestão e o que acontece na cidade repercute positivamente em números, e isso é traduzido inclusive nas pesquisas de transferência de voto, na avaliação da própria gestão em si e nas obras físicas e estruturantes que estão por toda a cidade. Então, eu acho que é a soma de todos os fatores. Eu acredito que aqueles que são candidatos, em particular aqueles que são candidatos à majoritária, eles têm pesquisa, têm todos esses números estratificados para poder fazer o balizamento aí da decisão e, obviamente, daquilo que eles postulam, né, quer seja como projeto de viabilidade política e as parcerias que eles querem também para construir alguma coisa para o futuro. Então, eu acredito que os nossos candidatos, né, digamos assim, Palmas, a gestão, Cíntia Ribeiro, essa marca que nós temos construído em conjunto com os nossos servidores, né, em conjunto escutando a população de uma forma uma gestão totalmente humanizada, faz obviamente com que esses números e esses índices estejam no radar dos bons candidatos, né, de todos os candidatos. Queria a Deus que a gente pudesse, né, agradar a muitos deles, mas a vida é feita de escolhas, né, e em particular nós fizemos as nossas. Quer seja para o governo do estado, quer seja para o Senado, temos postulantes também candidatos a deputado federal dentro de Palmas, deputado estadual também, e aí aquela máxima, né? Todo mundo é votado em Palmas, todo mundo tem voto dentro de Palmas. Mas na hora de buscar o apoio, né? Aí obviamente eu como boa gestora que sou, e já estou quase me referendando, né? Já quase que vendendo essa boa propaganda também, a gente sabe que política é uma das tantas coisas que a gente não faz sozinho. Então é necessário sim bater na porta, né, dessas pessoas, não apenas aquelas que foram votadas aqui, mas uma vez desfeitos os palanques, a gente governa para todo mundo. Então é muito interessante ter esse apoio, ter essas parcerias. Houve um tempo, né, de um passado bem recente, que eu acredito que as pessoas não têm aí isso na lembrança, onde os parlamentares ajudavam Palmas com as suas emendas parlamentares, e essas emendas, às vezes, elas eram destinadas para um fim específico e depois eram diluídas dentro, obviamente, pela posição do gestor, que preferiria que fosse feita assim, ou às vezes não se dava devido merecimento à participação dessas emendas e dos parlamentares que dedicavam. Eu não tenho essa vaidade, né? Eu quero que Palmas seja ajudado, porque eu acho que com isso ganha todo mundo. Então, colocou emenda para uma praça, por menor que ela seja, para a reforma de um posto de saúde, ajuda e ajuda bastante. E a gente tem que desmistificar essa ideia de que Palmas é uma cidade que tem tudo e que não precisa da ajuda de ninguém. Pelo contrário, acho que nós estamos bem até aqui, mas podemos ficar ainda melhor se houver essa ajuda de forma muito robusta. Toda ajuda é bem-vinda, né? Agora eu faço uma conta diferente. A prefeita assumiu, ainda na condição de vice, naquela saída do Carlos Amácia para disputar o governo. Então ela ficou 2 anos. Agora ela tem mais 2 anos dessa gestão própria que foi disputada aí com todos aqueles candidatos que foram às ruas. Então, se a gente for fazer conta agora, Cíntia, que você estaria fechando uma gestão de 4 anos. Se eu te perguntar qual que é o legado que você já está deixando em Palmas? Assim, eu sei que foram muitas obras, tem infraestrutura, tem escolas, tem o enfrentamento da pandemia, né, que foi você pegou bem essa crise, ninguém tinha fórmula mágica para gerir na pandemia. Não tinha. Mas quando você olha para trás, o que você tem orgulho de já ter feito nesses 4 anos? Acho, Roberta, que o principal mesmo para construir isso tudo em conjunto, e você colocou com muita propriedade, em 2018 eu era a vice que assumia a Prefeitura de Palmas, uma vez que o prefeito fez a renúncia para concorrer ao governo do estado. Então, assim, essa situação transitória e 2 anos depois uma pandemia para se administrar, e lembrando, eu nunca ocupei um cargo público antes, eu nunca havia passado por uma eleição como essa antes. Em 2020, eu acredito que isso veio para consolidar. Nós temos aí agora 2 anos trabalhando e colocando o nosso ritmo de gestão, né, um PPA totalmente organizado pela nossa equipe, uma LDO, uma LOA.
Então, com essa formatação, obviamente que existem grandes coisas em execução, em projetos, assim como aquilo que a gente quer deixar como legado para a cidade, de uma forma muito responsável. Mas se fosse para hoje dizer assim, isso é algo que realmente assim pode ser marcado como a nossa gestão, além, obviamente, né, da justiça fiscal que nós fizemos, Palmas já havia se tornado uma cidade caríssima para se viver. O fato de onerar muito o contribuinte, de fazer com que as pessoas não pudessem mais investir na cidade e vender essa forma para todo mundo de que Palmas tinha se tornado uma cidade cara para viver, foi algo que nós buscamos fazer de uma forma diferente. Quem não podia pagar, não paga. Quem podia pagar pouco, pagava pouco. E quem podia pagar muito, pagava muito. Então esse equilíbrio fiscal, eu acredito que foi uma das grandes tacadas, obviamente, proporcionalmente, que nós pudemos apresentar. Mas em particular aquilo que eu acredito que foi um verdadeiro ganho para a nossa gestão e uma marca para a cidade foi a valorização do servidor público. Nós resgatamos, não há como fazer gestão sozinho, é humanamente impossível. Um governador, um prefeito, um presidente do país que quer fazer uma gestão, ele precisa que os seus colaboradores entendam a tua boa vontade de fazer essa gestão em conjunto, que eles se sintam abraçados. Então, assim, fazer greve, esticar as coisas daqui e dali, não respeitar um plano de cargos, carreiras e salário, progressões que estavam prometidas há tanto tempo e nós colocamos em dia. Então, assim, toda essa valorização dos nossos profissionais e colocando eles no eixo central da administração e construindo isso de forma conjunta, eu acredito que até aqui foi o maior ganho de gestão. Mas o legado ele ainda está para ser construído. Olha, então tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa chegando. Eu vou fazer um pequeno intervalo, volto daqui a pouco, para tratar dessa pauta política. A prefeita não é candidata, mas ela preside um partido que disputa as eleições, que é o PSDB, que acabou ficando sem candidato a presidente, né, Cíntia? Depois de 35 anos de partido, é a primeira vez que o PSDB não disputa nacionalmente, não tem um nome na disputa, né? Nós temos a composição da vice, da Mara Gabrilli. Pois é. Isso tudo fruto da polarização que a gente vive no país, e eu quero bater um papo com a prefeita também sobre isso. Não saia daí, volte já. Atenção, atenção! Tá na hora da gente falar! Bora participar! Não importa como você se move! De carro, de ônibus, bike, cadeira de rodas ou a pé, você precisa dar sua opinião no plano de mobilidade de Palmas. Acesse aí, entre nesse QR Code no cantinho da tela, preencha a pesquisa online rapidão e colabore. Mobilize-se! Prefeitura de Palmas. Eu estou de volta aqui no nosso Papo Franco com ela, prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, mãe, numa idade madura. A melhor idade. Vitório tá lindo. É um pacote. E Cíntia, eu percebo um engajamento tão grande na sua rede quando você fala dos assuntos de casa, de ser mãe, de tudo isso. Verdade. E é tão bacana isso, né, Como Roberta? é que é isso? Você construiu uma comunidade nas suas redes, Instagram principalmente, não é? Então, às vezes as pessoas falam, prefeita do Twitter, das redes sociais, sai da rede e vai trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa, dá para trabalhar, dá para estar nas redes, dá para estar em todo lugar, fazer tudo ao mesmo tempo. É possível fazer gestão e não abrir mão de ser mulher, não abrir mão de ser esposa, não abrir mão de ser dona de casa. Dá para fazer todas essas coisas. E de dar pitaco, né? Na política nacional. Eu acho que de vez em quando os assessores dela ficam lá, pelo amor de Deus, segura o dedinho. Segura os dedinhos, né? Tem gente que fala para o Eduardo, não dá para colocar umas luvinhas na prefeita só para esses próximos dias. Ele fala, não tem jeito. Ainda tem alguns que falam assim, não, aquilo lá quem colocou não foi ela não, foi a assessoria dela. Gente, eu amo as minhas redes sociais, eu sou muito apegada a elas. Então eu não costumo delegar, não. Vou lá, respondo, curto. E quem interage comigo, eu acho que essa interação vem muito, Roberta, das pessoas saberem que sou eu, de fato, conversando com elas. Então é uma coisa muito bacana. E não é diferente daquilo que um monte de gente faz, só que talvez a gente faz isso com uma tranquilidade maior, com uma leveza maior, e isso cria empatia, né? O fato da gravidez do Vitório, que aconteceu num momento difícil, nós vivíamos ali a segunda onda da Covid, e de repente, eu grávida no meio disso tudo, com 44 anos, eu falo, nos 44 minutos da prorrogação do segundo tempo, né? João tá um rapaz, tá do meu tamanho, João Antônio, faz 15 anos no finalzinho desse mês. Meu Deus, como o tempo voa. Ser mãe de novo, né, depois desse tempo, tá sendo um presente. E o Vitório é aquilo, né? É tudo junto, porque é a cidade me ajudando a ser mãe para ele e ele me ajudando a continuar tomando conta da cidade, das pessoas.
há uma interação muito forte entre eu e as crianças. Eu falo, ó, eu não tenho plano B, não. Parece que ela é de açúcar. Nas solenidades tem sempre uma criança puxando ali o vestido, pedindo para fazer foto. Verdade. É interessante isso, né? Às vezes eu até acho que é uma complacência maior de alguns pais, alguns que talvez nem foram os meus eleitores, mas enfim, né, desfeito palanque, a eleição terminou, a gente governa para todo mundo, para aqueles que votaram na gente e para os que não votaram também. Esses dias eu ouvi um depoimento super bacana de um casal, falaram, ó, minha filha fez eu gostar da senhora. Eu falei, ai, que coisa boa, né? E fiquei super feliz por isso, essa integração com as famílias, com as crianças, né, como um todo. Eu acho que o fato da gravidez, né, e continuando tomar conta de tudo, né, continuando a minha missão dentro da cidade, mesmo com barrigão, o fato de não ter a licença também e aí ter que fazer essa adaptação, a repercussão da matéria que também foi super positiva, né, do Vitório, o Brasil inteiro conheceu o Vitório. Então, acho que isso tudo humanizou bastante o processo. Eles começaram a entender, poxa, ela é alguém que tem que administrar um orçamento gigantesco, tem responsabilidade com a cidade, com a vida das pessoas. Mas tem vida pessoal também. Tem vida pessoal. A pandemia também, acho que fez muito isso com a gente, né, Roberta? Alguns até me falaram, esses dias que eu estava de um senhor lá em Taquaruçu, uma gracinha, seu Anísio, né? Anísio Moura, um querido. O prefeito, eu tinha a impressão que a senhora era uma comandante de uma aeronave muito pesada. A senhora lembra daquela aeronave chamada Jumbo? Não é da tua época, não? Eu falei, lembro. Era da Varig e tal. Eu falei, eu lembro. Eu tinha a impressão que a senhora era aquilo ali, comandando um monte de gente que às vezes queria pular do avião, o povo fazendo bagunça, mas quando o avião pousou e todo mundo pôde descer, foi uma maravilha, né? Eu falei, gente, olha a sabedoria dessa pessoa com mais de 100 anos. Não Seu Anísio é pioneiro lá em Itaquaruçu. Mandar um abraço para ele, pro Anésio, que é filho dele, eles administram ali a Cachoeira Itaquaruçu, bem na entrada, e a tirolesa. Beijo especial pro seu Anísio, que se chegar a ver essa matéria, sabe que a gente é fãzona dele. Cíntia, você falou do Eduardo Mantoan, advogado, primeiro-dama, eu brinco com ele, primeiro-dama, primeiro consorte, né? E como é que foi essa decisão? O Eduardo estava completamente fora da política e agora é candidato a deputado estadual. Quando foi que vocês decidiram que mais um membro da família ia entrar para a política? Então, Roberta, sabe que foi uma luta grande? Primeiro, ele em particular tinha uma certa resistência. Eduardo pode não parecer, mas é uma pessoa muito reservada, né? Muito centrado nas coisas dele. E estarmos os dois na vida pública é realmente algo assim, surpreendente. E fazer essa decisão em conjunto também foi aquele fator preponderante, o divisor de águas, ou vai ou vai. O Eduardo tem toda essa maestria, esse cuidado de entender, e não é fácil entender, que a mulher chega mais tarde em casa, que toma muitas decisões. Em contrapartida, eu tenho nele um porto seguro de fazer essa divisão como um todo, né, das decisões que eu vou tomar, de muitas vezes quando as coisas não saíram do jeito que eu imaginava, e voltar para casa e ter essa retaguarda é sempre muito bom. Ou seja, embora ele não fosse referendado com um mandato e com o voto, legitimado com o voto, ele já me ajudava a administrar a cidade e construir muitas das ideias que a gente pôde colocar em prática. A inauguração dos nossos residenciais, cada vez que uma pessoa recebia uma casa, ele falava, meu Deus, que emoção que é aquilo. Boa. E ter isso participou, né, indiretamente. Direto e indiretamente, eles acabam participando. E isso é muito importante. Agora, essa decisão preponderante de falar, eu vou para a vida pública. Eu falei, opa, tá preparado para lidar com tudo que vem? Virar vidraça, né? Isso é verdade. E, em particular, nós saímos de uma eleição agora em 2020, onde eu concorri com outros 11 candidatos, né? Foi uma eleição atípica para prefeito. E essa eleição agora para estadual não está diferente. Eu, né, costumo referendar para as pessoas, olha, não sou eu a candidata, mas me parece que o alvo acaba sendo o personagem central, acaba obviamente sendo esse, né? Volta todas essas decisões. Eu fiz essa análise ontem no meu Instagram, eu notei aí um arrefecimento nos ânimos depois que você posicionou-se para a candidatura ao Senado. Primeiro teve aquela dúvida, Dimas, por conta do Eduardo Gomes, que é seu aliado, parceiro, né? Ele te apoiou, recebeu o seu apoio, te apoiou. E aí depois veio a questão do Senado. O que norteou essa sua escolha? Por que Cátia Abreu? Roberta, eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter posição, né? Ninguém fica em cima do muro. E política é uma das tantas coisas na vida que você não faz sozinha, não faz sem uma construção de grupo. Obviamente que o trabalho que nós desenvolvemos em 2018, logo que eu assumi a gestão e havia uma eleição em curso, o nosso posicionamento em apoiar o senador Eduardo Gomes àquela época, deu para ele uma sustentabilidade, uma garantia, e fomos super exitosos nesse processo.
Ele é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, ele é irmão do meu vice, né? Então é uma pessoa que, independente de política, a gente tem uma convivência muito bacana, uma amizade muito bonita e uma amizade de mais de 20 anos, né? E se for contar o tempo que ele e João então são amigos, aí isso aumenta bastante. Mas não vou falar que senão depois vai brigar que eu tô contando a idade de todo mundo. Mas por que isso é importante as pessoas entenderem? Nós tínhamos nele um grande, né, e tínhamos um compromisso muito grande no que diz respeito à expectativa para essa eleição de 2022, tendo ele como candidato a governador. Isso não foi possível, obviamente, por construção e decisão dele e também de todo um grupo que o acompanha. Nós ficamos separados no que diz respeito a essa eleição, principalmente para o governo. O nosso apoio ao governador Wanderlei Barbosa veio na construção também de toda uma conjuntura e particularmente de algo que a gente constrói em grupo, ouvindo as pessoas, ouvindo a cidade, ouvindo os nossos líderes. Eu tenho a grata satisfação de ter um conselho político, são poucos, né? Tenho a cabecinha branca do Carlos Braga, que nos dá tanta alegria, que nos norteia também com tantas muito coisas experiente, boas. doutor Carlos, passou Bastante. por vários mandatos, né? Um bom gestor também é um bom ouvinte, né, Roberta? Sim. E na qualidade de gestor a gente também precisa se posicionar. Com a candidatura, com o apoio formal à senadora Cátia Abreu, não foi diferente. Embora algumas pessoas ainda ficassem se questionando, mas prefeita, ela não era a pessoa que estava com a senhora em ter o palanque no palanque de 2020. Muitos dos palanques que estavam feitos e compostos em 2020 não são os palanques que estão hoje. Composição política e cenário, já dizia Ulisses Guimarães, é justamente isso. É como você olhar para o céu, uma hora está limpinho, céu de brigadeiro e de repente você olha de novo, as nuvens já se formaram. Aquele apoio da Dorinha na sua eleição, da deputada federal Dorinha, ele foi retribuído de alguma maneira para ela, para o partido dela? Claro, e eu tenho uma pessoa também por quem eu tenho grande carinho, grande admiração. Eu acho que isso é um reconhecimento público de todos os nossos tocantinenses e aqueles que não são também admiram o trabalho dela da mesma forma. Como pessoa, como mulher, a mãe do Fundeb, ela tem uma relação muito íntima com toda a educação no país, né? Em particular também no Estado, pelos cargos que ocupou, uma pessoa maravilhosa. Ela pôde contribuir bastante, inclusive, com a nossa gestão. Logo que eu assumi o mandato, eu inclusive fiz esse convite, né? Deputada, me orienta, a senhora que tem bastante experiência nesse segmento, tem muitos contatos, eu preciso de um nome para suceder a professora Jusceia, que foi a nossa secretária, com a saída do professor Danilo. A professora Jusceia, à época, foi necessário fazer um afastamento para tratar de saúde, infelizmente foi vítima. Faleceu, né? Era uma grande educadora. Uma grande educadora, um nome, né? Fantástico. Não só ficou reconhecido no coração de todos os seus alunos, né? Todas as pessoas, pelo grande trabalho que ela fez à frente da universidade, da academia, e ela pôde dar essa colaboração para nós. Na sequência, logo na sequência eu pedi à professora Dorinha que me apresentasse 3 nomes, um desses nomes inclusive é o nome da secretária Cleseni, que está conosco até hoje, professora, conhece chão de escola como ninguém, faz um trabalho excelente dentro da Secretaria de Educação, assim como parte da equipe também que a professora Dorinha me apresentou à época e que compõe até hoje a nossa gestão. Nosso secretário de esportes, inclusive, o Jones Calaça, também é uma indicação do grupo da nossa candidata hoje ao Senado, né, então deputada à época, e assim como outras pessoas que compõem a gestão junto com a gente. Essa aliança permanece. Essa aliança permanece, mesmo que nós não estejamos em palanques, há essa consideração, há esse respeito e, obviamente, a gente sabe que cenário há essa variação, né? Prefeita, eu cubro muito os bastidores da política e teve 2 episódios que particularmente me deixaram assim... Eu estou na política e na cobertura política do Tocantins há mais de 30 anos, mas que eu fiquei tentando entender. O primeiro foi aquela disputa primeira pela presidência da Câmara, de onde veio hoje talvez a sua maior adversária, a professora Jana de Valcari, que se elegeu naquela eleição bem atípica, se elegeu com votos dos democratas, né? Ali não houve, vamos dizer assim, o apoio dos democratas, que hoje é a União Brasil, para o seu candidato, que então era o vereador Rogério Freitas. E depois nós vivemos uma turbulência muito grande no ano seguinte, logo em seguida, que foi com aquela tentativa de arrumar um processo de impeachment e afastar a senhora do governo. E nesse processo, que houve interferência grande, eu relatei isso do então governador Mauro Carlesse, segurando um pouco, né, os lobos que avançavam ali. Eu falo isso porque não tinha motivo para impeachment, a não ser diferenças políticas. Naquele momento também tinha uma movimentação de vereadores onde o pessoal do Democratas estava.
Como é que foi viver esses dois momentos? Não houve, o partido não conseguiu fazer esse controle? Não, infelizmente não. E não apenas o controle dos democratas, como o controle também de outros partidos. Então a gente via que era uma situação muito sui generis, né? Algo que, eu falo que os meus 100 primeiros dias do segundo mandato foi um verdadeiro, né, inferno na terra. Inferno de Dante. Misericórdia, né? A segunda onda da pandemia, tantas coisas acontecendo e não o bastante, todas as situações emergenciais que a gente tinha que administrar, ainda essa crise política instaurada. E se você me perguntar de onde surgiu tudo isso, por que surgiu tudo isso, até hoje a gente não tem respostas para isso. Embora a gente assista e veja a construção de bastidores de uma série de coisas. Mas é um processo que prejudicaria automaticamente uma eleição totalmente democrática, um movimento totalmente democrático. Então, eu penso, e inclusive referendo isso, que desde 2006 os nossos governadores infelizmente não concluem o mandato. E se a gente para e faz um exame de consciência, a gente vê que a luta sempre é para ser o presidente da Assembleia, que acaba sendo um governador. O vice de fato, né? Por via indireta. Não sei se isso talvez tenha trazido pela falta de habilidade ou pela falta de convivência ou de experiência política para quem veio eleito para esse primeiro mandato. Mas assim, em termos particulares, se você me perguntar, não há nada pessoal contra a presidência, a atual presidente da Câmara, assim como não há nada do ponto de vista também político que tem esse movimento contrário. Foi algo que surgiu, a gente tem administrado a duras penas. Eu acho que quando há essa disputa, e não é uma disputa muito saudável do ponto de vista das duas instituições, da Casa de Leis e do Executivo, as coisas não andam como poderiam andar. Respeito, né? Até inclusive mas é um não estilo entra... agressivo, né? Acho que é desnecessário. Palavras bem pesadas que são colocadas. Eu acho que toda oposição, tem que existir oposição, principalmente de forma saudável. Uma oposição inteligente, ela é sempre bem-vinda. Agora, uma oposição desrespeitosa, deselegante, e acaba sendo inclusive assim, uma oposição que não tem fundamentação, então demonstra que não tem legitimidade, que não tem conhecimento legal, inclusive da própria legislação. Isso eu acho que demonstra muita fraqueza. E eu acho que nesse cenário do que nós vivemos, na era da informação que é tão rápida, acho que não passa uma boa ideia, principalmente para os nossos eleitores. Né? A conversa está muito boa, mas eu vou para um pequeno intervalo e volto em seguida, porque eu quero que a senhora complemente para mim por que Cátia Abreu. A senhora me contou da questão do conselho político, mas eu não desisto de uma pergunta depois que eu faço. Daqui a pouquinho ela responde. Na alimentação escolar das escolas da Prefeitura de Palmas, tem comida de verdade, preparada com carinho pelas merendeiras e acompanhamento de nutricionistas. Um cardápio adaptado para cada faixa etária e com preparo especial para crianças com restrições alimentares. Produtos naturais e frescos são obrigatórios e são proibidos os ultraprocessados. Os alimentos são adquiridos diretamente pelas escolas, contemplando a agricultura familiar. As escolas têm sua própria horta. As crianças também aprendem o que é uma alimentação saudável desde cedo. Adotando o conceito Descasque Mais, Desembale Menos. Alimentação escolar em Palmas tem comida de verdade. E nós estamos de volta aqui no Papo Franco com a prefeita Cíntia Ribeiro. Demorou, mas ela veio a estar afiadinha aqui respondendo tudo que eu pergunto. E nós encerramos o último bloco falando dessa oposição, né, que é feita pela presidente da Câmara, vereadora Jana de Valcari, com relação à gestão, que é uma oposição um pouco acima do tom do que a gente está habituado a ver. Eu vi algumas coisas essa semana na rede. Teve o padre reclamando de uma professora demitida e alguns posts também no stories da vereadora usando esse assunto. Da onde estão vindo esses ataques? É por conta da Cátia Abreu? É por conta do seu marido candidato? É por conta de que as pessoas atacam a prefeita fora de eleição? Como é que é isso? Eu acho que é um conjunto, né? Penso que é uma soma de todos os fatores juntos. Agora, isso me leva a agir de uma forma ainda mais racional. A gente não pode pegar pilha com tudo que a gente vê, porque nem sempre aquilo que está se colocando assim, com todo o respeito, todo o carinho que eu tenho, inclusive pela figura do Padre Adércio, uma pessoa que nos ajudou muito na gestão. Ele é uma pessoa muito ativa na região de Taquarussu Grande, onde está a escola, a Fidêncio. Gosto muito dele, inclusive. Acho que destoou um pouco, saiu do tom e aí causa estranheza a mim, causa estranheza em pessoas que gostam dele, gostam muito dele.
causa estranheza na própria igreja, que não vê o tom, né? São coisas que fogem totalmente o padrão, mas enfim, É porque um problema pontual, você não pode tomar que toda gestão é incompetente, porque tem um problema numa escola, que aliás foi resolvido, né, prefeito? Super resolvido, super sanado. Pelo contrário, tem obras lindas lá. Nós já estamos, inclusive, com a construção da quadra, biblioteca. Lindíssimo. Acho que nós inauguramos aí, acho que no máximo nos próximos 20 dias, festa linda. E fica o meu convite para o padre para poder estar lá junto com a gente. Ele que adora dançar um forró, né? Tá viajando aí, não consegui falar com ele ainda desde que voltei. Não voltei ainda ontem, mas ele já tinha viajado. Mas acho que isso é assunto superado. O que a gente não pode, Roberta, é dar palco para maluco. Né? A gente não pode, e obviamente não estou chamando ninguém de maluco, mas assim, a gente não pode colocar mais gasolina onde o negócio já está pegando fogo. Então, a gente tem que utilizar do bom senso para tudo. Quer para resolver os problemas. Principalmente para resolver problemas. A nossa gestão não é uma gestão perfeita. Assim como você não vai encontrar gestão perfeita e que agrade 100% do tempo todo mundo. Então, essas construções, elas são extremamente necessárias. Ainda sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, é aquilo que eu falo. Toda oposição, ela deve existir e ela é muito bem-vinda, desde construída de forma robusta, desde que aquilo que você vai questionar realmente faça ser feito e não está simplesmente jogando confete, jogando as coisas para a galera de qualquer jeito. Nesse aspecto em particular, eu acho que fica muito claro e evidente, e aí, lamentavelmente, a pessoa se propõe a ser candidata a vereadora. Para ser candidata a vereador por 4 anos. A pessoa que na metade do mandato de vereador quer ser candidato a deputado e deixa claro que se ganhando a deputado já é candidata a prefeito, a prefeita, é uma coisa que fica... degrau de 2 em 2 anos. Aí você começa a se perguntar, poxa, não é um projeto de construção de governo, não é um projeto de Estado, é um projeto pessoal. E é exatamente aí que nós temos que fazer um exame de consciência, como cidadãos, como eleitores, né, de todas as formas, para analisar que isso passa a ser um projeto pessoal. Ou seja, a crítica não é pontual a uma gestão. Aonde que eu posso colaborar para a gestão, então, ser melhor? Quando foge do tom, então, e beira a agressividade, o desrespeito, as palavras utilizadas de baixo calão, a injúria, a calúnia e a tantas outras coisas, você vê que realmente isso está distorcido por conta de vista de algo muito pessoal. E nós que estamos na vida pública não viemos aqui para pessoalizar nada. Então, ajustes de gestão, eles são feitos o tempo todo. Se você perguntar para o prefeito de Salvador, ele sempre faz ajustes de contratos, faz equilíbrio e ajustes no seu corpo técnico, administrativo, nos contratos que tem de professor, de prestadores de serviço. Isso acontece com frequência dentro da gestão pública. As várias ações, inclusive, que aconteceram nesse sentido, e o Judiciário, assim como o Ministério Público, se posicionaram de forma firme e veemente no cumprimento daquilo que está garantido pela Constituição e que respalda também o nosso trabalho. Não há nenhuma interferência do ponto de vista político, por mais que isso seja, às vezes, tentado construir para tirar do prumo e tirar a conversa do foco, que o foco realmente não é esse. O foco é fazer uma gestão cada vez mais comprometida. Ok. A senhora é uma política que constrói para frente os seus apoios, pensando no futuro, ou a senhora constrói em cima do que já foi feito? Porque eu vejo, às vezes, ninguém imaginava que fosse possível Cíntia e Vanderlei no mesmo palanque, até porque o atual governador Vanderlei era um candidato em potencial para disputar com a senhora lá atrás a prefeitura de Palmas. Verdade. E eu vejo essa volta que a senhora deu para poder hoje estar com o Vanderlei, parece que é uma coisa natural, né, que fluiu naturalmente, não tá estranho no palanque. Não. Mesma coisa, Cátia Abreu, eu vi lá o negócio da Feira da Promessa, daquela vez ainda, né, uma aproximação, talvez uma semelhança de estilos. E eu queria que a senhora respondesse a minha pergunta do bloco passado. É a Cátia Abreu para construir para o futuro ou é alguma coisa que já estava amarrada no passado? Como é que é isso? Nós nunca fizemos política juntas, eu e ela, até porque o meu mandato é bem recente. Ela tem uma história de alguém que começou como presidente do sindicato rural da cidade dela, né, cidade de Gurupi, e chegou a ministra da Agricultura no país. E um governo que então era um governo de oposição ao governo que ela foi eleita. Então, obviamente que a gente tem toda admiração e respeito pelo trabalho e pela trajetória da senadora. Não que a gente desmereça nenhuma outra candidatura, mas como eu lhe falei anteriormente, a gente tem que se posicionar eleição de um voto só. Tudo, né? Só uma vaga. E ela sempre disputa na eleição de um voto, né? É algo incrível. Não muito diferente do apoio que nós temos na capital. Depois de 20 anos, Roberta, é a primeira vez que a gestão da capital se posiciona com a gestão do governo do estado. Alinhou de novo, né? Se está dando certo e se está fazendo bom trabalho, por que a gente vai mexer em time que está dando certo?
E até aqui eu não posso reclamar de nada a respeito dessa administração. Do E o nosso governador? apoio político está colocado para o governador nesse sentido. Temos estreitado bastante as parcerias, inclusive do ponto de vista daquilo que ele se comprometeu publicamente a fazer, de devolver para Palmas o patrimônio imobiliário da nossa cidade. Nós somos a única capital no país que não detemos o controle do nosso patrimônio. Isso é uma história antiga, né? E pode... Que vem lá do Siqueira. E inclusive foi o meu único pedido ao governador. O governador faça justiça e devolva para Palmas o patrimônio que é da nossa cidade. Sabe que você me lembrou o Eduardo Siqueira pedindo ao Moisés Avelino para Mesmo? devolver os 50% do FPM. Mesmo? Porque quando Eduardo foi prefeito, o governo tinha os 50% do FPM. Que tinha sido um ajuste que o Siqueira fez lá atrás com o Fenelon. E eu lembro que o Eduardo foi para a porta do palácio, fez uma serenata e pediu o dinheiro de volta. Olha, eu não vou descartar essa serenata não, que eu acho... Pensou? Não, se Mas tem... o seu já deu certo, né? Ele já prometeu. Deu certo, verdade. E que é uma pessoa que eu admiro muito também. Quando cheguei aqui, eu não peguei a administração do Eduardo Siqueira Campos acontecendo, né? E no histórico, ele foi, sim, um excelente prefeito, dadas as devidas proporções do que ele tinha à época, né? E vamos seguindo. Com relação a senadora, é aquilo. Nós temos um projeto de construção para o futuro. Nós sabemos que a ascensão dela política, obviamente, não foi construída agradando 24 horas do tempo. E talvez seja esse o fator de sucesso dela. O primeiro passo para dar tudo errado é você querer agradar todas as pessoas 24 horas do dia. É humanamente impossível. Para nós mulheres em particular, Roberta, você não vê as pessoas reclamando de alguém que era candidata a deputado, de repente já é candidata a senador, que tomou a vaga do outro amigo, do outro companheiro, que mudou de palanque de uma hora para outra, Que não era candidata a nada, agora é candidata a governador. Que fez uma composição que é totalmente inexplicável aos olhos de alguns, mas talvez não cobrem deles simplesmente porque comandam seus partidos já há algum tempo, são homens e que isso, nesse jogo, talvez não seja são muito questionados, normal. Né? Mas eu acredito que o ganho, inclusive que eu tenho recebido de mensagem dos nossos prefeitos, tem sido bastante positivo com relação a isso. Vamos trabalhar para ser uma vitória majoritária. Acredito que ela ainda tem muito para fazer, principalmente para esses 2 anos que se propõe a ajudar a capital para nós deixarmos o nosso legado de uma política muito bonita, principalmente valorizando as pessoas. Foi que nesse encontro de ideias, então, ela me falou: o que é o eixo principal da sua gestão? Falei: trabalhar para mudar a vida das pessoas. Ela falou: pois eu venho com a proposta deste mandato para trabalhar justamente com isso, né? Mudar a vida das pessoas, e quero ser uma parceira para Palmas. Palmas nunca apoiou a senadora Cátia Abreu formalmente. Como ela falou, vai ser a primeira vez que eu terei o apoio da capital. E quero retribuir isso não apenas nestes 2 anos que você vai construir um legado, mas principalmente do que você tem de projeto pela frente. Ela falou: porque ninguém vem a essa vida pública para passar um verão. E eu acredito que o que você está construindo também te respalda para pensar algo para frente. A nossa parceria se firmou neste sentido e principalmente daquilo que ela construiu com as suas bases no interior do estado, nas demais cidades. Nós temos uma musculatura muito grande de outros mais de 42 prefeitos e que foi construído não agora, mas um trabalho que foi pensado e projetado para esse momento. Obviamente que assim, a gente sabe que isso não é uma missão fácil, né, Roberta? Mas ela conta com o nosso apoio para fazer realmente um momento diferente na cidade, para desestigmatizar tantas coisas, tantos rótulos que às vezes nos colocam simplesmente por sermos fortes, por sermos mais firmes na tomada de decisão, por dizermos não quando alguém quer nos rotular de uma outra forma ou nos levar de qualquer forma para um outro projeto que não é o nosso. Então, sermos donas, né, obviamente, do nosso compromisso, donas de um nosso projeto, faz com que, obviamente, a gente possa construir uma parceria muito saudável. E acredite, ela vai surpreender muito com relação a isso. Tomara. Gente, eu vou caminhando aqui para o final do nosso programa. Nós vamos ter semana que vem aí o Festival Gastronômico, que a prefeita cuidou aí com muito carinho. Mas nem essa pauta eu queria encerrar, prefeita, que eu estou vendo muito essa campanha. Nós estamos em plena seca, em plena queimada, mas a campanha Chuva de Obras, né? Alguma chuva tem que vir para Palmas, gente. E essa, eu perdi a inauguração aqui da recomposição da NS3, da ponte que ficou aí parada, mas eu queria que você colocasse aqui nesse final de entrevista o que ainda vem de inauguração de obras aí que estão quase prontas. Vem muita coisa, vem coisa pra caramba. E aí eu já estou pedindo para São Pedro, tem muita gente pedindo chuva. E eu estou pedindo para São Pedro segurar mais um pouquinho. O ano passado choveu demais, Roberto. Começou a chover dia 18 de setembro e só foi parar agora em meados de maio. Muita chuva. Foi a maior chuva da nossa história dos últimos anos. Você falava da ponte da NS3.
Então, assim, essa interligação com a região, com essa parte da região norte, ficou interrompida durante muito tempo, né? E nós conseguimos entregar uma obra num período difícil, porque mesmo com chuva, em 10 meses de execução, a obra foi entregue e ficou pronta. As obras estão bastante avançadas no Morada do Sol 1, Morada do Sol 3, Santa Fé 1, Santa Fé 2. Tem obra acontecendo para todo lado, não apenas as obras estruturantes e as obras viárias também, mas nós temos as reformas de todos os nossos postos de saúde, das nossas 2 UPAs, a ampliação desses serviços, a recuperação e ampliação das salas de aula, as nossas escolas também, boa parte das nossas escolas estão recebendo todo o mobiliário novo, ampliação do número de salas, uma capacidade muito grande, inclusive, para receber novos pititiquinhos. Temos mais 3 CMEs para entregar. Tem uma notícia maravilhosa que eu estou tentando guardar segredo, mas não sei, eu acho que vou compartilhar ela no Twitter daqui a pouquinho. Olha só. Que vai lá para o Recanto das Araras, uma notícia maravilhosa. Acredito que tudo isso, Roberto, é a soma dos esforços de tudo aquilo que a gente tem feito ao longo do tempo. Ainda tem chão pela frente, mas a gente sabe que estamos trabalhando aí em tempo recorde contra o relógio para deixar tudo do jeitinho que a gente precisa e mais do que isso. Antes da chuva. Cíntia, muito obrigada pela sua presença, pela disposição de responder perguntas que nem sempre são fáceis. E eu deixo aí o último minutinho para você se despedir do nosso público. Foi uma alegria. Ela, para conseguir me arrancar de casa, foi uma luta, em plena sexta-feira, mas acredito que já sextou com esse convite. Inclusive, a missão que nós demos para o nosso secretário, né, de turismo, para que ele faça do Festival Gastronômico de Itaquaruçu a melhor edição de todas. Então, fica feito o convite para você, que já é, como diz o outro, quase que a embaixadora de Itaquaruçu. A minha casa já está lotando esse fim de semana. Imagina, colchão indo para lá, para cá, a meninada. Tem gente que está pedindo assim, dá um pedacinho da grama e botar uma barraca aí. Fica o convite para vocês estarem presentes em todos os dias do festival. As comidinhas estão maravilhosas, as atrações nacionais, regionais, todas perfeitas. E sem contar, Roberta, que o mote, né, para esse festival ele está totalmente diferente. Que é essa cozinha afetiva, a cozinha da casa da gente, daquele chambari que a gente come na cozinha, coisa né, boa. ali na pontinha do tacho, e é sempre muito bom. Mas mais do que isso, essa boa nova também, além do convite festival gastronômico, nós temos o Rally dos Sertões. O pessoal hoje estava na escola, lá na Fidêncio Deus, Borgo. eu amo aquilo. Então tá convidada. A Esquadrilha da Fumaça, que não é a Esquadrilha Fox que veio no aniversário de Palmas, vai estar lá amanhã às 3 horas fazendo um show lindo no céu. Delícia. Todo o pessoal, a parada obrigatória deles é Palmas, né? Estão todos concentrados lá, já começaram a chegar. Tem muita gente, muita novidade. Então, para quem quiser ir até lá também, pelo menos para tirar uma foto ali com os nossos corredores, vão estar todos por lá. E óbvio que fica o convite para cada um de vocês para fazer da nossa cidade uma cidade cada vez mais inclusiva. Nós só fazemos uma boa gestão com a boa colaboração de cada um de vocês. E queremos, sim, construir uma Palmas diferente, esse tempo novo que a gente tanto precisa, né? E até lá, segura a chuva. Aliás, tem alguém que vem no Festival Gastronômico para cantar um banho de chuva, mas eu espero que esse banho de chuva fique só na letra da música. Obrigada, prefeita. Você fica por aqui no nosso canal do YouTube, que tem sempre muita coisa boa. Obrigada pela audiência.